Glória a Deus. Bom, esses dias foram dias de luta, mas que consolidou-se com a vitória. Alguns conhecem um pouquinho da minha história. Aos meus quando eu completei 1 ano de vida, meu pai morreu acidentado no dia 12, passou dia 14, e aí, no dia do meu aniversário 14, morreu. Aos meus 50 anos, quando eu completei 50 anos, no dia 14, foi o enterro do meu sogro. E eu fazendo aniversário com Covid, eu digo, está amarrado, sangue de Jesus, não vou morrer. E Deus nos deu essa graça, passamos ilesos, foi tudo tranquilo, graças a Deus. E nesses dias ali, Deus falando comigo, e a gente, o pior não é só a situação da doença, é todo o isolamento que traz por trás dela, e também um pouco da solidão, que você acaba refletindo um pouco isso, principalmente às vezes a gente tem um pouquinho dessas coisas, mesmo estando atrás de um aparelho de celular, com alguns milhões de amigos que às vezes a gente tem aí nos nossos aplicativos. E orando por isso, orando por essas pessoas, e orando nos grupos da igreja e tudo mais, mas Deus me fez refletir um pouquinho sobre uma palavra chamada hipocrisia. E a gente colocou no grupo da igreja o que ministraríamos hoje, transformando sentimento de hipocrisia em fé. E é isso que nós vamos ministrar hoje, falar um pouquinho sobre como podemos transformar sentimento de hipocrisia em fé. Mas antes, eu preciso trabalhar 3 conceitos básicos para que você possa entender o conjunto daquilo que Deus falou comigo e aquilo que Deus quis que eu falasse com você nessa manhã. E a primeira palavra é uma palavrinha que às vezes pode parecer bastante ofensiva, mas é a palavra idiota. A palavra idiota. Ela vem do grego idios, e para os gregos, aquela pessoa que se isolava da vida política era um idiota. E entenda-se aqui política, não no sentido que a gente tem, mas a pessoa que se isola da polis, ou seja, da cidade, da comunidade, do relacionamento com as pessoas. Então, o idiota, para o grego, era aquele que vivia isolado, sem participar da vida comunitária, do relacionamento com as pessoas, do relacionamento com o conjunto daqueles que fazem a vida realmente acontecer. Nesse sentido, para os gregos, era o idiota. E a gente há de convir que, embora nós tenhamos uma comunicação hoje, e estamos mais do que globalizados, nós estamos aí totalmente envolvidos por trás de uma tela. E muitas vezes isolados. Muitas pessoas estão isoladas por trás dos seus celulares. São únicos, não se envolvem na vida com relacionamentos reais e se escondem através de fake news, através de falsos perfis, e assim participam não sendo quem são, ou buscam características de identidade que nada tem a ver com elas. E é fundamental que a gente possa refletir como igreja esse tipo de comportamento, para que não sejamos caracterizados e nem alienados, imaginando ter milhões de amigos e relacionando com milhões de pessoas, na realidade, sozinhos por trás de uma tela de celular, e sozinhos dentro de um quarto, ou sozinhos dentro de casa, não sendo absolutamente ninguém. Então nós temos que ter esse cuidado, para que nós não venhamos ser o idiota grego,
que está isolado e achando que na realidade tem um envolvimento e uma relação social. A segunda palavra que eu quero trabalhar com vocês, para a gente poder entender o que Deus quer falar conosco, é a palavra idiosincrasia. O que é a idiosincrasia, senão uma característica pessoal que nos identifica, que faz a gente realmente ser quem somos, ou identificar aquela característica privada que só você sabe, ou que alguém conhece, que caracteriza você. A idiosincrasia é esse comportamento seu que as pessoas identificam você. Isso faz com que esse idios, essa pessoa que você seja identificada por um determinado agir, um determinado comportamento, uma determinada característica. A terceira palavra, e aí é onde a gente vai entrar, na hipocrisia. E o que seria a hipocrisia? A hipocrisia, para os gregos, nada mais é do que a representação teatral aonde alguém assume uma característica de um personagem que ele não é. Ou seja, ele assume uma idiosincrasia, uma característica de um determinado personagem que ele nada tem a ver com aquilo. Então, é uma representação teatral. E o que nós vivemos hoje, em meio a tanta comunicação, o que nós vivemos hoje em todos os lados e por todos os lados, e é importante e chama atenção como igreja, para que nós possamos observar que como religiosos, nós não venhamos a ser hipócritas. Assumir características particulares, pessoais, atitudes e comportamentos que nada tem a ver com a nossa fé, que nada tem a ver com aquilo que nós cremos, porque isso é ser hipócrita. E aí, peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 3. E é fundamental que a gente perceba que eu vou falar de duas situações: o comportamento da hipocrisia e o sentimento da hipocrisia. São duas coisas extremamente diferentes. Ter um comportamento hipócrita e ter um sentimento de hipocrisia. Veja, o que é o comportamento hipócrita? O comportamento hipócrita é quando deliberadamente assumimos um personagem, assumimos viver uma vida que nós não cremos nela. Ter um comportamento hipócrita é viver com uma crença, ou ter comportamentos de crença que a pessoa não crê. Ou seja, vou tentar exemplificar, e vou falar de relacionamento conjugal. Imagina que você é casado, imagina que você não acredita no seu relacionamento, você não crê no seu relacionamento, mas você vive o relacionamento por tradição, por qualquer outro motivo, menos pela confiança e certeza no seu casamento. Isso é hipocrisia. Sentimento de hipocrisia. Você vive num relacionamento conjugal, você vive um relacionamento difícil, complicado, mas você acredita que é possível salvar o seu casamento. Isso é apenas um sentimento de hipocrisia. Deu para entender a diferença? Deu para entender? Você acredita naquilo, você só não consegue viver aquilo, mas você acredita, apesar e a despeito de, às vezes, o viver não é tão fácil, mas você acredita.
A outra é, você vive um comportamento aparente, mas você não acredita naquilo. Perceba então que a hipocrisia tem a ver com aquilo que nós cremos internamente, e não com a manifestação daquilo que nós cremos. Você está entendendo? Sim ou não? Então vamos continuar. Para quem deliberadamente assume um personagem, seja no seu Facebook, nos seus perfis, ou seja na sua própria vida, e perceba que é possível alguém assumir um personagem e acreditar até que é o próprio personagem, acreditar na própria mentira, acreditar na própria hipocrisia. Isso já passa a ser doentio. Mas para aqueles que deliberadamente assumem uma posição, nós vimos nas eleições de 2018, ateus que foram tomar a Eucaristia para parecer cristão. Nós vemos cristãos e jovens que entram nas universidades e, para parecer intelectuais, se dizem ateus. São cristãos que se dizem ateus para mostrar intelectualidade. E todas essas personagens que se alteram, que se modificam, renegando a sua própria identidade. Nós vemos um exemplo de Pedro, quando alguém chega para ele e diz, você se veste que nem ele, você fala que nem ele, ele diz, desconjuro, não sei quem é. Ele acredita em Cristo, ele segue a Cristo, mas ele nega com medo. Quem faz isso e acredita e faz a negação, tem uma atitude de hipocrisia. Há muitas pessoas que renegam andar com a Bíblia para não mostrar que são cristãos. E apesar de se dizerem cristãos, são hipócritas. Comportamentos e atitudes de vergonha em relação à palavra, em relação a Deus, em relação à sua fé, em relação à sua crença, em relação àquilo que abraçaram, são hipócritas e são deliberados. A esses, veja o que diz a palavra, versículo 7 do capítulo 3 de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Percebam, a multidão que saía para ser batizada. Raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. Quantos fariseus religiosos que vinham até João Batista para serem ali e estar ao redor porque não queriam condenar João Batista. Tinham uma dúvida, já se passara em torno de 400 anos sem profeta. Surge alguém dizendo-se profeta. Fariseus, religiosos, na dúvida, sabe, que nem o comportamento do ateu, que na dúvida batiza seu filho por via das dúvidas, que na hora do naufrágio diz, Deus me ajuda. Então, aqueles fariseus, vendo João Batista batizando, iam para ali ouvi-lo
verificar o que estava acontecendo sem qualquer compromisso, sem qualquer envolvimento, sem qualquer certeza e convicção de que ele era um homem de Deus. E ele então disse: quem vos induziu, hipócritas, raças de víboras, que acham que por estar aqui, que acham que porque estão ao redor, fugirão da ira vindoura. E aí eu quero deixar claro: todo aquele que deliberadamente assume um compromisso, assume uma característica pessoal, uma identidade, ele deve acreditar e viver segundo aquilo que crê, e segundo o seu próprio comportamento deve ser manifestação da sua identidade. É incoerente vivermos algo que não somos. Por isso, ao hipócrita, digo eu e diz o Senhor: ninguém fugirá da ira vindoura. Por isso devemos refletir nosso compromisso, devemos refletir o que assumimos, devemos refletir nossa identidade. Talvez alguém pergunte para você: por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não faz isso? E talvez a resposta mais, me perdoem a palavra, mas eu vou repetir, idiota, é dizer: a minha religião não permite. Se não faço isso ou se não faço aquilo, tem a ver com a identidade que assumi, com o compromisso que assumi. Não podemos ser hipócritas. E a palavra de Deus diz que não fugirá da ira de Deus. Não adianta se esconder atrás de uma Bíblia, não adianta se esconder atrás de versículos, não adianta se esconder atrás de uma religião, porque não fugirá da ira vindoura. O hipócrita não fugirá. Deus está atento, porque absolutamente nada ficará oculto. Diz a palavra que tudo aquilo que está oculto será manifesto. Por isso, querido, meu conselho para aquele que deliberadamente está criando perfil nas páginas de Facebook, nos WhatsApp da vida, se fazendo passar por alguém, deixa eu lhe dizer: apague isso, saia dessa mentira, saia desse engano e deixa Deus fazer a obra na tua vida. Não se esconda atrás disso. Não se esconda, porque eis aqui um instrumento que nos dias atuais tem sido um instrumento aonde as pessoas têm se tornado hipócritas e idiotas. Digo isso por uma característica, a chamada psicologia behaviorista, que é a psicologia do comportamento, quando traçou alguns comportamentos, tem o chamado idiotismo. E se você vê a figura do idiota, que é do idiotismo, ele tem uma característica na sua fisionomia, que é um sorriso característico do idiota. E o que mais a gente vê, por onde a gente passa, nas festas e onde a gente está, é um monte de gente com isso aqui, com um sorriso característico. Querido, nossa felicidade, nossa alegria, nosso comportamento, nosso riso tem que ser para o outro, nos vendo, olhando, tocando no outro. Nós estamos em tempo de pandemia, estamos em tempo de distanciamento social, mas não estamos em tempo de nos afastarmos daquilo que é real, do outro.
e nos escondermos por trás de instrumentos como o celular. Você entende isso? Você pode dizer amém? Mas agora eu quero tratar uma outra coisa, porque nós já vimos que o hipócrita não fugirá da ira vindoura. Mas quero falar do sentimento de hipocrisia. E o sentimento de hipocrisia, bem diferente do que são esses que vão ao redor para ver batismo, para estar na igreja e criar características de religioso, que a religião encobre uma quantidade enorme de hipócritas. Diferente desse, existe uma outra forma, um outro pensar, que é o sentimento de hipocrisia. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 16. Aliás, versículo 15. Todos acharam? Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Vou repetir, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Talvez você diria então, o apóstolo Paulo, porque pelo que o senhor acabou de dizer, isso é uma hipocrisia. Como é que o meu agir, se eu quero fazer o bem e não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço? Então isso é uma hipocrisia. Ele estava sendo hipócrita? Não. Você concorda comigo que essa palavra é mais excelente do que eu e você? Eu vou dizer para você todas as vezes que eu subo nesse altar, todas as vezes que eu subo nesse altar para pregar a santa palavra de Deus, eu reconheço que essa palavra é mais excelente do que eu. E todas as vezes que eu subo nesse altar, o sentimento que eu tenho, sabendo que eu vou pregar algo mais excelente do que eu, é o sentimento de hipocrisia. Porque quando eu subo desse altar, eu estou subindo para ministrar algo que é maior do que eu. Agora deixa eu dizer para você, quando eu desço desse altar, eu estou comprometido com aquilo que era mais excelente do que eu. Você entendeu? Quando eu subo e quando eu busco a palavra de Deus para pregar para você, eu não estou buscando para pregar para o pastor Antônio, para pregar para você, para você, para você, para você. Quando eu busco, Deus fala primeiro comigo, porque se não servir para mim, não serve para você. E por isso, quando Deus fala comigo, Ele fala com algo que é mais excelente do que eu, porque Ele quer transformar primeiramente a mim. Quando Ele transforma a mim, aí Ele faz o efeito em você. Você entende isso? A diferença que quando eu subo, só não pode ser descomprometida de quem prega sem querer viver e se comprometer após aquilo que é mais excelente. Porque quando eu desço, eu já estou comprometido com cada palavra que foi pregada. Você entendeu isso? Você entende que quando você fala a palavra, quando você prega a palavra, essa palavra é mais excelente do que você? É isso, querido. Quantos de nós cremos
E quantos de vocês estão lutando para se libertar de um pecado? Quantos de vocês nós estamos lutando para nos desvencilharmos de coisas que nos separam de Deus? Todos nós temos algo que estamos lutando, todos nós queremos fazer mais para Deus, todos nós desejamos dar mais de nós para Deus. E quantas vezes não conseguimos? E isso muitas vezes faz com que a gente tenha um pequeno sentimento de hipocrisia, porque às vezes não conseguimos. Talvez se eu perguntasse quem é hipócrita aqui, talvez ninguém levantasse a mão, mas eu pergunto, quantos já se sentiram hipócrita aqui? Todos nós. Porque queremos viver a excelência, porque queremos viver o melhor para Deus, porque queremos dar o melhor de nós para Deus. Por isso, o apóstolo Paulo não era um hipócrita, mas alguém que estava dizendo, eu quero, está dentro de mim viver o melhor, eu quero dar o meu melhor, apesar de eu não conseguir, mas eu quero dar o meu melhor. Isso não nos faz hipócrita. Agora, abra sua Bíblia ainda, por favor, em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 25. A partir do versículo 25. E eu quero mostrar para você, querido, hipocrisia não tem como você transformar em fé. Hipocrisia. Porque é algo deliberado. Mas sentimento é aquilo que eu sinto. Eu tenho algo em mim para viver melhor para Deus. Eu tenho algo em mim para dar mais para Deus. E às vezes eu não consigo. Ou seja, o meu agir não se comporta como eu quero que ele se comporte. Isso é um trabalho espiritual. Eu preciso trabalhar mais para que o meu comportamento ele seja melhor, transformado à luz daquilo que eu realmente creio. E aí eu vou voltar ao exemplo do matrimônio. Se você acredita no seu relacionamento, você quer esse relacionamento, você sabe que é de Deus esse relacionamento, lute, confie, tenha certeza, tenha convicção, todas as circunstâncias serão modificadas e transformadas, porque Deus vai fazer segundo aquilo que você tem pedido e tem crido. Veja, 2 Reis capítulo 4 nos mostra uma mulher rica. Uma mulher rica. E por que a Bíblia faz questão de dizer que essa mulher era rica? Porque do lado dela tem um homem que está morto. Do lado dessa mulher, depois você lê o texto inteiro, tem um idiota. Quem é o idiota? É um homem que absolutamente, quando você lê o texto, você não vê ele se manifestar. E provavelmente, porque na cabeça dele, ela financeiramente tinha mais dinheiro do que ele. E ele se colocou na postura de isolamento. Nem fala. E quando fala, você pode seguir depois o texto e ler ele completo. Esse homem ainda vai falar besteira. Já preguei isso aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte:
versículo 25 diz: Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Tudo bem. Queridos, de 2, 1. Ou essa mulher estava cheia de fé, e é o que eu creio, ou ela estava tendo uma atitude hipócrita. Quantos de nós, na nossa casa, no nosso trabalho e na nossa vida, tudo está mal? E quantas vezes as pessoas nos perguntam: E aí, Carlinho, está tudo bem? Tudo bem. A minha pergunta é: você é um hipócrita ou você é um homem de fé? Porque quando você me diz que está tudo bem, você está me dizendo: minha vida não está boa, minhas finanças não estão boas, minha casa não está boa, mas o meu Deus vai mudar isso. Eu creio que Ele vai mudar essa realidade. Eu não preciso dizer para você, mas eu creio no meu interior que Deus vai mudar a minha situação. A outra: E aí, bispa, está tudo bem? Está tudo bem? E pode não estar? E ela me diz: está tudo bem. Qual é a atitude? Quando eu digo que uma coisa está bem, mas eu não acredito que vai mudar, não tenho certeza, não tenho convicção, na realidade abandonei a vontade até de querer mudar, isso é hipocrisia. E estamos muitas vezes sendo cordiais para alguém e dizendo que tudo está bem, quando não temos nem fé e nem cremos que as coisas vão ser modificadas. Isso é hipocrisia. E eu quero dizer para você, essa mulher estava vivendo com um marido, que só depois você lendo o texto, você vai ver que até o filho teve uma dor de cabeça. O filho foi trabalhar com o pai no campo, pegou uma insolação, teve uma dor de cabeça, e o filho diz assim: Ai, minha cabeça! O que tu faz quando tua filha grita e diz: Pai, minha cabeça está doendo? O que você faz, Carlinhos? Você pega a filha no colo, você tenta dar uma medicação, você vai cuidar dela, se não passar, você vai no médico. Sabe o que esse pai fez? Chamou um empregado e disse: Pega esse menino e leva para a mãe dele. Quem de nós não larga tudo pelas pessoas que a gente ama? Só um idiota, um isolado, que não participa da vida do lar, que não participa da vida comunitária, que não se importa com o outro. Um verdadeiro hipócrita, vivendo um relacionamento que ele se sentia humilhado, talvez porque a mulher era rica. No começo do texto, a mulher vai dizer: Olha, tem um profeta que passa aqui sempre, vamos construir um quarto para ele. A Bíblia não diz que esse homem disse: Vamos. O profeta vem depois do quarto construído. O profeta profetiza e diz: Olha, daqui uns dias tu vai ter um filho.
A mulher diz, imagine a mulher estéril, imagina a alegria dela. O texto não diz que esse homem se alegrou com ela. Depois que ele volta, o filho trazido, o filho morreu, ela botou no quarto. Ele chega em casa, ela está de saída para ir atrás do profeta. Não diz o texto que ele perguntou, e cadê o menino? O menino está bem. O menino estava morto, mas ele não perguntou pelo menino. Ele queria saber onde a mulher dele ia. Para onde tu vais? Ela disse, eu vou atrás do homem de Deus. Mas por que você vai atrás do homem de Deus? Hoje não é segunda, não é quarta, hoje não é domingo, hoje não tem culto, o que é que tu vai fazer na igreja? Ele não estava interessado em nada. Sabe, amados, quando aquela mulher chega perto do profeta e o profeta pergunta, como é que está teu marido? Como é que está teu filho? Está tudo bem contigo? Aquela mulher diz, está tudo bem. Mas ela não está com sentimento de hipocrisia, não. Ela sabe que o marido dela é alguém que precisa de transformação de Deus na vida dele. Ela sabe que ela está com um filho morto, trancado num quarto, e ela sabe que Deus vai ressuscitar aquele menino. Ela diz, eu não pedi um filho. Eu não pedi. O profeta diz assim, Geazi vai contigo. Ela disse, não. Você vai comigo. Você vai comigo. Porque a minha fé, está tudo bem, segundo aquilo que eu creio, segundo a minha convicção de fé, porque fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção das coisas que a gente não vê, mas a gente tem que ter atitude de fé, determinação de fé. Eu não vou sozinha, eu vou voltar, você vai comigo, você vai orar, a minha casa vai ser transformada, a minha vida vai ser modificada, porque eu creio que vai ser tudo transformado. Quando eu disse que estava tudo bem, eu não estou ignorando o meu problema, eu não estou sendo hipócrita, eu tenho um sentimento de saber que a minha fé é mais excelente daquilo do que eu mesmo confio, porque o meu Deus tem um pensamento maior e de bem a meu respeito. Por isso, eu convido você para ficar de pé. E faço uma pergunta para você. Sabendo que ninguém aqui deliberadamente tem vivido o que não acredita, eu posso ter a certeza de que nesse lugar, e quem está nos vendo e ouvindo, não é um hipócrita. E se algum hipócrita possa nos ouvir, o meu conselho é: arrependa-se. Saia dessa atitude deliberada de ser quem você não é. Saia dessa atitude comportamental por trás das telas dos computadores, dos celulares, dos WhatsApp, dos Facebooks, dos perfis falsos. Arrependa-se e deixa Jesus transformar a tua vida. Agora, para você, para nós que cremos nessa palavra, que nos esforçamos cada dia para vivê-la com excelência, e sabemos que não conseguimos viver toda ela, mas
desejamos ansiosamente vivê-la, não podemos ignorar de que temos um problema, de que temos um desafio. Eu não sei se você tem um marido como o marido de Sunamita. Eu não sei se você tem um filho morto. E quando eu digo morto, necessariamente não é físico, mas quantos filhos estão mortos espirituais? Eu não sei como é que está a sua finança. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas eu vou fazer a pergunta que nem fez o profeta. Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? E não me responda por educação. Porque quando não tiver, como profeta, você pode dizer, não está bem. Agora, se você tem uma fé, e esse sentimento de impotência, de incapacidade, de mudança, e você diz, como disse o apóstolo Paulo, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu quero ser melhor, mas eu não consigo. Mas eu não sou um hipócrita, porque eu creio que é possível. Eu sei que é possível a minha vida ser melhor. Eu acredito que Deus pode fazer a minha vida melhor. Eu não sou um hipócrita. Eu tenho fé. Então, responda no teu coração, fecha os teus olhos agora e responde para você mesmo essa pergunta: está tudo bem contigo? Não ignore o seu problema. Não use da educação para ignorar o problema que você tem. Use da sinceridade com Deus para dizer: Deus, não está bem, mas eu sei que Tu é capaz. Tu és capaz de transformar a minha casa, a minha vida. Por isso, Senhor, eu me encho de fé. Eu me encho de certeza, de convicção, de que o Senhor vai fazer o melhor na minha vida. Tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, glória de Deus. Você sabe qual foi o resultado? Versículo 35. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a Sunamita. Ele a chamou
E apresentando-se ela ao profeta, este disse: toma teu filho. Toma teu filho. O filho que estava morto, agora está vivo. Amém? Não ignore o seu problema. Não ignore sua luta. Não seja hipócrita. Seja uma pessoa de fé. Quando alguém perguntar para você, está tudo bem? Se você disser, está tudo bem, sempre que você fizer esse sentido, está tudo bem, encha-se de fé. Mesmo que a morte esteja perto, está tudo bem. O meu Deus vai ressuscitar. O meu Deus vai fazer o melhor. Amém? Paizinho querido, eu oro pelos teus filhos, porque creio, Senhor, que a despeito das nossas lutas, a despeito do nosso agir muitas vezes diferenciado do que cremos, mas temos uma certeza e uma convicção: o Senhor transformará as nossas vidas. E se alguém nesse momento aqui ou nos ouve nas redes sociais, Pai, eu tenho uma certeza convicta de que o Senhor vai mudar a realidade desta pessoa pela sua fé, pela sua fé. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos guarda, nos protege, nos livra do mal, e nós te amamos e te agradecemos por esta palavra, que possamos refletir ela ainda mais ao chegar na nossa casa, ao deitar para descansar, que possamos refletir sobre nossa atitude, nosso comportamento e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Assim estamos despedidos. Amém. Não posso viver sem ti. Eu não posso. Deus, eu não posso viver sem ti. Espírito Santo,